Fala, fiel, tudo bem com vocês? A mídia nos últimos dias aí vem exaltando o Corinthians aí após a conquista do Campeonato Paulista, mas hoje tem outra guerra e a gente só tá no começo da temporada, né não? Então vamos acompanhando o vídeo de hoje aí que o pessoal tá falando sobre o Corinthians, sobre o jogo de hoje contra o Bahia. A mídia lá da Bahia já tá tremendo, e vamos ver aí, acompanha o vídeo aí comigo. Não esqueça de seguir a gente, comentar e compartilhar aí o vídeo para fortalecer o canal. E vamos pro vídeo. Assim. Adversário de domingo, o Corinthians traz más lembranças para a torcida do Esquadrão. No ano passado, o Bahia perdeu os 2 jogos para o Alvinegro e na Arena Fonte Nova já não vence o Timão há 3 partidas, sem marcar um gol sequer. Mas o elenco tricolor está confiante em uma estreia com o pé direito no Brasileirão. É um equipo difícil. É uma equipe difícil, vem de uma sequência de vitórias importante, mas jogamos em casa, com nossa torcida. Acredito que vai ser uma partida linda de ver. A gente vai ter todas as nossas armas, vamos sair em busca do triunfo, como em todas as partidas aqui. E espero que a gente se saia bem. Difícil. Grande jogo Bahia e Corinthians, né? 2 grandes clubes, o Corinthians vem aí com um título, o Bahia também. O Corinthians teve aquela eliminação na pré-Libertadores, o Bahia conseguiu avançar. É aquele momento que o torcedor tá ali de orelhinha em pé para falar, vamos ver como vai ser o comportamento desse time. Não tem jogo fácil, Ju. No Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. E o Bahia tem que torcer para o pessoal do Corinthians ter ficado lá no Bexiga, lá comendo pizza até 5 horas da manhã. A única chance que eu vejo, o time do Corinthians é melhor do que o time do Bahia. Isso é fato. Tem que ser realista. Não precisa ficar floreando. O Bahia manteve a sua base do ano passado, já é uma base de 2, 3 anos, desde quando o Rogério chegou. Qualificou a sua equipe com jogadores pontuais como Pulga, como o Lúcio, isso é muito importante, entendeu? Como o Mingo, que é um grande zagueiro, mas o Bahia tem carência no seu elenco, o Rogério sabe disso. O que eu fico preocupadíssimo com o Bahia é que voltaram os problemas da defesa em bolas aéreas. Pelo amor de Deus, marcação dentro da área defensiva é homem a homem, é mano a mano, é na bundinha do cara. Não pode deixar tomar distância, não pode deixar um cara como aquele do Ceará fazer um gol de cabeça, o cara com 1,70 m. E meu zagueiro com 1,92 m. Isso não pode existir dentro do futebol. E o Bahia sofre muito desde o ano passado com essas bolas aéreas. Rogério, tem que dar um jeito, irmão. É marcação homem a homem. Vocês veem a seleção da Argentina tomar gol de bola aérea, de bola parada? Tomar gol de bola de escanteio é um atestado de que a defesa está sendo mal treinada ou mal escalada. Isso é a pura realidade. Meu goleiro tem que ter condição de sair na bola até na marca do pênalti. Por que não? Depende da viagem da bola. Fazer a leitura correta, tomar a decisão correta no lance. O que me preocupa domingo é isso. O Bahia tem um bom time? Tem. É melhor do que o Corinthians? Não. Porque o Corinthians porque o time é qualificado, sim. E mostra aí os resultados. Não é isso? Então o Bahia tem que ter, primeiro de tudo, ousadia. Não ter medo do Corinthians. Jogar o futebol que o Rogério já está acostumado com várias decisões, inclusive como jogador, ele tem que orientar. Agora, Rogério, não entendo, velho, como é que nosso time toma tanto gol de cabeça. Veio o Mingo, um excelente jogador, e o Bahia carece demais do zagueiro. Um campeonato desse, acoplado com a Libertadores, acoplado com a Copa do Brasil, que o Bahia vai ser sorteado aí para ver quem pega, e ainda a Copa do Nordeste, você tem que ter pelo menos 3 duplas de zagueiros da mesma qualidade. Ou parelhos, como tem os grandes times hoje. E o Bahia carece disso, principalmente seu sistema defensivo. Porque o ataque do Bahia, o ano passado, fez gol pra caramba. E esse ano começou a fazer muito gol. Mas o problema está lá atrás. Verdade, Ronaldo. Antes de falar do Bahia, Ju, queria mandar um beijo pra minha amada Verônica, que está fazendo aniversário domingo. Parabéns, queridíssimo. Beijão no amor. Muitos anos de vida. Eu acho, a gente falou aqui que o Bahia tem um time realmente mais qualificado em termos de elenco, porém, quando vai enfrentar uma equipe que tem um elenco tão bom quanto o dele, as individualidades vão se sobressair. Então, o que eu vejo em relação ao Corinthians para o Bahia não se dar mal é uma marcação
homem a homem, como o Ronaldo pediu aí, em cima do Memphis Depay, que é ele quem articula tudo ali no Corinthians. Eu assisti ontem a final do Campeonato Paulista, por sinal me deu uma vergonha imensa de ver como o Campeonato Paulista é bem organizado, sua festa é sensacional, patrocínio qualificado, que dá ao campeão cerca de 50 milhões de reais, Ju. Isso é um absurdo, a gente vê o campeão baiano aqui receber 300 mil conto. Não paga nem o que o Bahia faz para poder limpar lá a casa do tricolor. Isso é um absurdo, né? A comparação realmente é como se fosse o campeonato de várzea contra o campeonato qualquer. Então, a gente precisa tomar vergonha na cara. Inclusive, eu vi lá, no momento, apareceu uma placa da Bioedic patrocinando a emissora de televisão que estava transmitindo os jogos, né? E a gente está com a Bioedic aqui no nosso quintal, ali em Camaçari, e não tem um trabalho de marketing para chegar lá nessa empresa e pedir também um apoio aqui para o Campeonato Baiano? Essa é a pergunta que eu faço. Mas o Bahia, voltando para o Bahia, que é o que interessa, apesar do Memphis Depay ser esse criador do Corinthians, o Bahia tem muitos jogadores criativos ali no meio de campo. Não é? Eu acho que a espinha dorsal do Bahia já está aí, a gente já é um grande trunfo do Bahia, a questão de uma coisa chamada entrosamento. O time já vem jogando junto há pelo menos 2 temporadas. Reforçou bem, entrou o Lúcio como um atacante de velocidade, né? Se precisar durante a partida de um 9 mais fixo, ele tem a opção do William José ali para colocar, o Rogério Ceni. O Pulga. Ou o Pulga, o próprio Pulga. Eu acho que o Pulga já é titular, né? Não. Ele já fica pontual, titular. Né? Mas dependendo do esquema, ele pode fazer um esquema também usando um falso 9. É isso aí. Vamos ouvir o Rogério Ceni, treinador, falando aí sobre esse momento do time. Olha, é muito difícil você planejar a longo prazo, porque tem cartões, mas só as viagens são pesadas pra gente, né? Nós vamos jogar, você sair de São Paulo para jogar Pois é, a história... Uruguai é uma coisa, você sair daqui são 2 horas e quanto a mais de voo, ou seja, ida e volta, são 4 horas, parece que não, mas no intervalo só de 72 horas de um jogo para outro, isso faz muita diferença. Então nós não conseguimos fazer um planejamento a longo prazo, nós temos que jogar 100% o jogo que nós jogamos e aí analisar a recuperação de cada jogador e tentar, principalmente nas posições que a gente tem trocas, né? A gente conseguir fazer, às vezes, do começo do jogo, essas trocas para tentar não lesionar jogadores, porque cada jogador que diminui por lesão, ele vai desgastando outros mais tempo dentro do campo. Pois é, a história, né? A história, a conquista, a estratégia, você vai montando estrategicamente, mesmo sem tanto dinheiro assim, que é o caso do Corinthians, que além de não ter tanto dinheiro assim, tem uma dívida gigante. Aliás, o futuro do Corinthians para esse ano, a gente tem que observar bem o que eles vão fazer. Olha, de olho aqui no nosso telão, são os técnicos, são os números do técnico o Ramon Dias, que já tem 17 títulos, é o técnico estrangeiro que tem o maior número de títulos são os aqui no argentinos Brasil. com títulos, os argentinos com títulos, mas assim, olha só, são 17 títulos para ele, 9 com o River Plate, 6 com o Al Hilal, 1 com o São Lourenço e agora com o Timão. Esse Heleno Herrera aí, ele tem Olá, Beckers do meu coração, sejam muito bem-vindos, Band Esporte Clube na área, daquele jeito que a gente gosta, com muita informação, não só do futebol, mas de todos os esportes também, tá, gente? Sejam muito bem-vindos, Kalinka Chutou está descansando hoje e eu, Mimosquela, estou tomando conta dessa nave espacial maravilhosa que é o nosso Band Esporte Clube, tá certo? Rapidinho, eu já peço para vocês, sim, você que... Ramon, e é assim, eu acho que... Se no Brasil nós crescemos ouvindo que somos o país do futebol, também é verdade que somos o país do futsal. As milhares de quadras espalhadas por aqui divertem... Sabe aquele cara, o Tite, 4-2-3-1, o Gajado, meu time joga no 4-3-3 clássico, ele vai jogar assim, quer eu jogue com Boca ou quer eu jogue com o time da terceira divisão. Gostei desse argumento, vamos aqui de um ponto também. Um ponto também, não, eu gostei desse argumento, mas a gente está só esquentando aqui, né? Vocês sabem que a gente vai debater bastante e tem a nossa rodada quiz. Eu não vou jogar exatamente igual eu jogo como eu vou jogar. Grêmio e Vasco são os clubes com mais gringos no elenco, com um time inteiro de estrangeiros cada. Nomes conhecidos como o francês Payet e o dinamarquês Braithwaite seguem nos clubes para... O que os caras fazem é assim... Melhorar o seu... Entendeu? Aquilo que você... O treinador que ele pensa. Todo mundo tem muita dificuldade de treinar, porque não tem muito tempo.
Então, ele acha o seguinte, eu posso fazer pequenas adaptações. O que o treinador, eu converso muito com o treinador. O treinador que ele tem a convicção de que o melhor modelo é aquele, você não adianta, é taurino, sabe? O cara, ele põe na cabeça que aquela é a forma de jogar, ele vai jogar daquele jeito, independentemente do adversário, vai fazer pequenas adaptações de acordo com a necessidade para aquela próxima partida, de acordo com aquilo que ele entende ser melhor para o time dele em relação a um bom jogador ou a um mau jogador do time adversário. Mas ele não muda a estratégia e o modelo. Os outros treinadores mais inteligentes, os caras mais preparados, esses caras, eles mudam. Uma hora ele está jogando. Você veja o que fez. Olha só que interessante. Você veja, a gente vai falar ainda de seleção brasileira, mas é só para te dar um exemplo. Você veja o que fez o Lionel Scaloni jogando contra o Brasil. E ele estava jogando em casa, ele fez um 4-5-1. Ele jogou com 5 caras no meio campo. E olha, esse Julian Alves... Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corinthians Notícias do Timão, que vai enfrentar aí o Bahia fora de casa, né, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, depois do título do Paulistão. O Corinthians aí vai confiante, motivado, né, para esse Brasileirão. Precisa levar com seriedade, né, desde o começo da competição, para que não... Com a taça levantada na quinta-feira, o Corinthians ampliou para 31 o número de títulos de Paulistão. O recordista agora tem 5 a mais que o Palmeiras. São Paulo e Santos dividem o terceiro lugar com 22 conquistas cada e o paulistano, que deixou de competir na era profissional, aparece a seguir com 11 troféus. Está na hora de falar do Paulistão, tá na hora de elogiar o Abelzão. Lá. Você gosta de elogiar perdedor, né? Eu vou pegar meus papeizinhos aqui. O que você quer falar aqui? Você quer começar a falar de quê aqui? Primeiro a virtude do Corinthians de 31 títulos. Então, quando você é o maior ganhador da história do Campeonato Paulista, você tem mérito para ter chegado lá. 31 títulos contra 26 do Palmeiras, que é grande protagonista dessa decisão também. Mas o Corinthians foi melhor. Vai lembrar que o único tetracampeão continua a ser o Clube Atlético Paulistano, numa era mais amadora então do é futebol, isso, a bolinha tá de cara nova. Tem 4 títulos consecutivos no Campeonato Paulista. Tá pintando bolinha nas nossas vidas. Gente, mas ele fala, juro por Deus, ele fala assim com um sorriso. Não, é que é o seguinte. É pra poder falar do Abel. Não, tô brincando, agora sério, gente, vamos falar sério aqui do Campeonato Paulista, até porque eu adoro escutar você, adoro escutar suas opiniões, o seu olhar e o seu conhecimento, e também quero a participação de vocês aqui usando a hashtag Show do Esporte, dessa final que foi impressionante, de fato, o que o Corinthians fez com o Palmeiras nas 2 partidas. Tanto na casa do Palmeiras, como recebendo o Palmeiras em casa. O Corinthians conseguiu anular esse time. Pois é. Tapa títulos, né? Tapa títulos, mas que já o ano passado só ganhou o Paulista. Tudo bem, Elia. Um treinador. E eu vou te falar, na boa, a gente, Glenda, a gente tem que ser julgado, se é que essa palavra possa ser colocada, mas a gente tem que ser observado, é uma palavra muito forte, por aquilo que a gente está fazendo agora. Eu não quero saber o que eu fiz na Copa do Mundo de 94, Pra sentir toda essa frustração, desabafar à beira do campo e ainda se machucar. Deu um bico e sentiu, acho que não conhecia o material. O Atlético do técnico Cuca começou melhor mesmo. Olha essa jogada. Giro do Hulk, tocou pro Scarpa, giro do Scarpa, bola pro Natanael, cruzamento e... Tenta com o Ed, 1, 2 vezes, golpe, pegou! O time que mais venceu. Não deixaram a desejar em campeão dos campeões, esse cara que é o mais bem pago, essa comissão que é a mais bem paga, esse time tem mais de R$1 bilhão por ano, só ganhou o Campeonato Paulista. Esse ano nem o Paulista ganhou. Esse ano nem o Paulista ganhou. O Ares é brincadeira. Esse Abel que você está elogiando, ele chegou por mérito dele a ter esse salário. A comissão técnica dele chegou por mérito deles a terem esse salário. E tá tudo bem. Só que mas já foi, Brenda. Mas time 20 pra cá. Não, mas fala do Palmeiras. Não, mas espera um pouquinho. Ano passado nós não falamos do Palmeiras. Ano passado o Palmeiras só ganhou o título paulista. Nós não falamos do Palmeiras. Ele só ganhou o Paulista. Então, ó,
Esse ano, o Abel não teve capacidade de ganhar do Corinthians. É meu maior prazer vê-lo brilhar. Esse ano, o Palmeiras investiu a gente vai falar agora 440 milhões de reais. Paulista, o Corinthians derrotou o Palmeiras e colocou um fim a uma espera de quase 6 anos sem título. E muito por causa desse cara que vai aparecer aqui, Hugo Souza, chegou há menos de um ano no futebol. Se você não tem capacidade de chegar e falar assim pro Anderson Barros, olha, vamos trazer o Pedro, vamos tirar o Pedro do Flamengo e vamos pagar 150 milhões pro Pedro, e o Pedro vai vir pro Palmeiras, e o incompetente é você, não sou eu. Ele trouxe o Vitor Roque por 155 milhões de reais. É o plata e a dúvida é. Ele queria o número 9, encheu o saco de todo mundo que queria o número 9. Trouxe o Vitor Roque. O que fez o Vitor Roque nas duas decisões? O que fez? A única coisa que eu posso te dizer é que o Vitor Roque custou 155 milhões de reais aos cofres do Palmeiras. Mas o Vitor Roque não é um baita jogador? Pra quem? Se ele fosse um baita jogador, ele teria dado certo no Barcelona. Não deu? Se ele fosse um baita jogador, ele teria dado certo no Betis. Que ele saiu do Barcelona e foi pro emprestado. Betis. Emprestado pro Betis, não fez nada. Que baita jogador é esse? É isso que eu te falo. Baita tesouraria tem o Palmeiras. Baita tesouraria tem o Palmeiras, que vai lá e paga 155 milhões de reais no Vitor Roque. Incompetente é o Abel, que você viu sentadinho aqui. Esse é incompetente. Porque se sou eu falo, não quero o Vitor Roque por 155 milhões. Eu vou dar entrevista coletiva. Acho que não vale 155 milhões. Eu quero o Pedro por 150. Eu quero o Pedro, mas o Pedro só vai jogar em abril, não tem problema, eu espero ele. Agora, essa é a vida. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o Campeonato Brasileiro só está começando, tem muita coisa pela frente, inclusive no meio do caminho tem o Mundial.